A grande dificuldade da nossa vida é nos submetermos a um governo qualquer de alguma coisa. Amém? Então, quando Deus nos ofereceu tão grande salvação, e Ele pagou o preço antes de você dizer sim para Ele, Ele pagou todo o preço necessário para você, como se diz, se matricular na Universidade do Espírito. Amém? Ele já pagou, está tudo pago. Desde o maternal. Maternal, primeiro ano, primário, ginasial, ou terceiro ano, formaturas, universidades, melhor universidade, pós-graduação, para o resto da vida. Ele já pagou por isso. E é isso que nós precisamos saber. Ele pagou, não para você, tirou você das trevas, para você tirar férias agora. Ele pagou um preço alto para você aprender, reaprender a viver, conhecer a Deus, pensar como Ele, agir como Ele, decidir como Ele. Ele vai ensinar coisas. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Toda a forma de cansaço, sobrecarga, fragilidade, são subprodutos, como a Bíblia diz. Eis a razão que há muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque não discernem o que aconteceu. Jesus veio dar força a nós. Os jovens caminham, se cansam, perdem, porque eles estão fazendo na força deles. Então Jesus diz, venham a mim. Nessa manhã, ouça a voz do bom pastor, que te ama muito. Venha a mim. E recebe refrigério e descanso. Se Deus quer restaurar, recebe o descanso, o alívio. Que Deus quebre julgos, peso no nosso coração, cangas. Amém? Situações onde nós estamos obedecendo algo que não Deus. Que nós estamos seguindo a vaidade dos nossos próprios pensamentos, porque eu sempre quis assim, eu acho que é assim, e eu vou fazer assim. O mundo, o conselho do ímpio, tudo. Você vai a Deus. Tudo o que não for a voz de Deus vai gerar cansaço e sobrecarga. Ele vai jogar um peso em você. O diabo sempre vai fazer assim. Faz assim, eu vou te dar isso aqui. Mas tem o efeito colateral. Então, Jesus nos chama, todos que estão cansados e sobrecarregados da vida de viver. Não é para alguns, amém? Não é para alguém que está com um problema sério, é para todos nós que vivemos no ritmo desse mundo, no estresse, no caos, na lógica e na estrutura desse mundo. Governado pelo espírito das trevas, por ganância, desejo de poder, amém, e tudo mais, que molda os nossos sentidos e as nossas mentes. E Jesus disse, pessoal, vinde a mim, eu vou aliviar essa sobrecarga, e eu vou ensinar a vocês os novos ritmos, como se decide, como se pensa, como se move nesses mares. Amém. Eu vou ensinar vocês. Aprendei de mim. Então, o que acontece? Quando nós iniciamos a nossa caminhada, parte da voz de Deus, Ele diz, eu vou aliviar vocês.
eu vou tocar em vocês. E todos nós já experimentamos isso. E Deus continua tocando. E Deus continua tocando. E Deus continua querendo tocar o teu coração, o teu físico. Que Deus, amém, toque. Que você, amém, que Deus restaure a fome e a alegria por saber e a confiança por saber. E quando você vai a Deus, Ele sempre vai tocar em você e algo vai acontecer. Nessa manhã, amém, você pode esperar. Vai com o coração a Deus, Deus vai tocar você. Mas não vira as costas. Com o toque de Deus, como aqueles 9 leprosos. Volta para Jesus. E ouve o que Ele tem a dizer. A verdadeira gratidão e o reconhecimento da obra de Deus é daqueles que voltam para Jesus e reconhecem no primeiro toque. O primeiro toque diz assim: eu encontrei um tesouro, agora eu vendo o que eu tenho e eu volto, e a partir de ali Ele passa a ser o meu Senhor. O toque de salvação, de bênção, os milagres que Deus faz, as obras, as respostas de oração que Ele faz, que Ele opera instantaneamente na nossa vida, são para ajudar você a lembrar, Ele continua sendo a única fonte da nossa vida. E cabe a algum só. E Jesus ficou surpreso, disse: só um voltou. Ou seja, o que muitas vezes acontece no mundo ocidental. Amém. O mundo ocidental, a igreja do Ocidente, quer resolver seus problemas que não incomodam, e eu quero seguir minha vida, não me incomode, Deus. E esse não é o coração de Deus. O coração de Deus é nos ensinar a viver diferente. E, meus irmãos, pode ser um choque para você, mas nós aprendemos pelas coisas que nós sofremos e passamos, e os desafios que nós temos. Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que você tem que lidar. Os momentos que são adversos para nós são uma oportunidade para Deus nos ensinar coisas que nós não iríamos aprender se não estivéssemos nessa situação. Isso se chama se render ao governo de Deus. Amém. Então teve um. Então olha o que acontece. Eu quero o toque de Deus, eu quero que Deus resolva esse problema financeiro, mas eu não quero voltar para Ele porque arrisca Ele ter que me mandar fazer uma coisa que eu não quero fazer. Então, a nossa mente, ela foi treinada pelo engano das trevas para operar assim, para achar que consegue manipular Deus. Eu quero a bênção, eu quero um toque, mas tá bom assim, Deus sabe que eu sou grato, só que eu estou ocupado com outras coisas. E Deus sabe quem veio e quem não veio de volta. Ele conhece o coração. Deus fala isso ao longo das Escrituras e diz assim: vocês não acham que eu estou vendo tudo? Eu estou procurando um coração que volta. Deus procura um intercessor na terra, no caos, que possa trazer o governo dele para a terra. Essa é a função do intercessor. Que vive no caos, não se afeta pelo caos, mas ouve a voz de Deus, vive a voz de Deus e libera a voz de Deus. Amém. A figura de Noé é típica. Amém. No meio da geração corrupta, Deus achou um homem, achou graça diante de Deus, que ele não se contaminava, ele estava ciente do que acontecia, mas ele não se deixava influenciar pelo que aconteceu ao redor dele. E Deus achou um intercessor, Noé, onde ele podia falar e estabelecer o governo dele na terra. Então, 9, Jesus sabia. Eu toquei, Jesus sabe tudo que Ele já fez na nossa vida. Ele sabe. E Ele sabe quem volta também. Ele sabe tudo que você clamou a Deus, pediu em oração, e Deus respondeu. Ele sabe os apertos que você passou, clamou a Deus, e Ele veio e tocou em você. E Ele sabe quem voltou para a gratidão, rendição e para ouvir a segunda etapa, que é agora começa a nossa escola de aprendizado. Então Deus quer nos ensinar a viver
nessa terra. Amém? Não é fácil. E lembra, essa palavra não é para você se condenar, é para você perceber como nós vivemos no mundo sob uma influência demoníaca que nós não sabemos, nós nos perdemos, nós somos facilmente enganados. Amém? Onde o nosso coração ama, quer as coisas de Deus, mas nós nos vemos enredados com esse sistema. Amém? E no fundo nós não sabemos mais o que é certo e errado. Essa é a definição de caos. Você não sabe mais o que é certo, o que é errado. Porque daí você vê uma coisa, daí vê um líder fazendo uma coisa, daí você se decepciona aqui, depois você... Amém? Uma coisa imprevisível acontece lá. Essa é a definição de mares. Amém? De tempestade, de pressão, de uma onda bate daqui, uma onda bate lá. Então, Marcos 4, se você puder abrir... Então, se eu puder dizer qual é a lição de hoje, o que é que Jesus quer nos ensinar? Amém. Lembra, Ele é o nosso mestre, nós somos discípulos dele. Então, para nós aprendermos o que nós precisamos ser como Jesus, nós precisamos aprender como Ele reage nas situações. Ok? Então, esse coração, que Deus nos dê a fome, a alegria de ouvir a voz dEle, de andar com o verbo de Deus, Jesus Cristo. Amém? Jesus estava ensinando os discípulos, ele chamou 12 discípulos. E ele disse, vocês agora, como eu, o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Fazei discípulos de todas as nações. Deus quer que você cresça e aprenda a viver como Ele. Então, o que nós vemos nesse quadro, nesse momento da tempestade? Marcos 4 fala, versículo 37, versículo 36, ele despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos seguindo. Então eles entram no barco. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Você percebe, de uma hora para outra, o mar está calmo. Surge algo. Alguém toma uma atitude inesperada. Situações governamentais, vai ser assim a partir de agora. Um decreto aqui. Imagina, levanta um vento que bagunça toda, agita as águas. As ondas se arremessavam contra o barco. Então, um temporal se levanta e as ondas estão indo contra você, está afetando você. Amém. De modo que o mesmo já estava a encher de água. Então, e aí está enchendo de água. E Jesus estava na popa, na parte de trás do quarto, dormindo sobre um travesseiro. Então, olha a figura, o que Jesus quer nos ensinar? Tanto é verdade que quando os discípulos acordam ele diz, tu não te importa que nós estamos perecendo. Jesus desperta, repreende o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então diz, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Imagina. Às vezes a gente fica surpreso com o tipo de aula que estão ensinando nas faculdades hoje em dia. Eu fico impressionado. Às vezes meus filhos falam certas coisas. A nossa aula, o nome da cadeira é sobre isso. Essa aqui é uma aula que eu assistiria. Amém. Eu entregaria a minha vida. Como você lida com as tempestades da vida e mantém paz e aquieta as tempestades. Essa é uma aula que eu precisava aprender. Amém. Então, o que
passa muitas vezes na nossa cabeça, que nós perdemos essa realidade, que nós precisamos ser ensinados por Jesus como reagir às tempestades da vida, porque elas vão se levantar, volta e meia. Então nós precisamos aprender, como Jesus fez. Ele estava ciente do que estava acontecendo, mas era capaz de dormir, não era afetado por elas. Essa é a realidade. Você precisa aprender a fazer isso, você precisa aprender a saber que a tempestade está ali, a onda levantou, a notícia apareceu, o diagnóstico veio, a situação, você ficou sabendo disso, mas isso não te afetou. Existe uma paz dentro do teu coração. Amém. Ao ponto de você poder dormir, não te afetar e saber agir em cima dessa situação. Então, qual é o teste da nossa vida? E cada vez que você tem que aprender alguma coisa, eu digo, qual é o teste da tua vida? É não ser abalado. É não te abalar pelas notícias, pelas situações que surgem, pelo que as pessoas dizem e pela reação das pessoas ao teu redor. Não ser abalado. Esse é o grande teste. É o teste de não se abalar. Esse é o aprendizado. Então, esse é o foco da cadeira que você tem que dizer assim. Jesus não se abalava por tudo que fazia. Ele mantinha o coração em paz e o seu coração bem firme. Eu preciso aprender a não me abalar quando a tempestade se levantarem, os mares se agitarem e baterem com ímpeto contra a minha casa e a minha vida. Eu não vou me abalar. Como você faz isso? Amém? Como você... Nós precisamos aprender. Nós precisamos ter comunhão com Jesus, que Deus nos dê a graça de enxergar a necessidade que nós temos de viver o mundo que nós vivemos. Eu preciso aprender a sair desse lugar, e não importa o que acontecer, porque de uma hora para outra vai levantar uma onda, e o tempestade não avisou. Amém. O inimigo, ele anda em redor procurando situações. A nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Nas regiões celestiais existe um operar intenso nas regiões celestes, demoníacas, amém, forças demoníacas. E Paulo fala aos Efésios, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, sejam fortes para lidar com essa situação. Esse é o aprendizado. Então, quem é o nosso mestre? Como Jesus fez, é como Ele quer que você faça. Esse é o teste, esse é o ensino. É o teste de ficar inabalável no momento da pressão e no momento da tempestade, quando ela surgir. Amém? Eu posso estar no meio de uma tempestade caótica, forças demoníacas, que é o que nós estamos vendo. E nos últimos 2 domingos nós temos falado sobre isso. O espírito do anticristo já está em plena operação. Nós já estamos lidando, usando o termo, nós já estamos na matriz, nós já estamos dentro do sistema. Nós estamos vivendo dentro de um sistema pervertido, dominado por forças demoníacas. Nós estamos vivendo ali. Mas eu estou aprendendo a não deixar a minha cabeça abater, a desanimar, a relaxar. Eu estou aprendendo a não me abalar. Esse é o aprendizado. Jesus me ensina a não me abalar. É isso que nós precisamos fazer. E aí você vai a Jesus e diz assim, eu preciso aprender. Como você faz? Depois que Jesus dá aula, bateu o sinal, todo mundo foi para o recreio, você vai na mesa de Jesus e diz, Jesus, como é que é mesmo isso aqui? Porque é o seguinte, eu continuo me abalando, me dá uma dica, faz assim, volta para Jesus. A graça de Deus está na unção do Espírito e em nossa união com Ele, o nosso apego a Ele, conversa com Ele, até você dizer assim, o meu coração bem firmado não se abala de más notícias. Esse é o alvo, esse é o teste. Amém. E as pressões vão vir de tudo que é lado. E eu falei assim, graças a Deus. Amém.
Elas vão vir de dentro, tem inimigo dentro de nós. A nossa carne vai dizer assim, está vendo? Amém? Tua mente vai pensar um monte de coisa. Tu não te importas comigo. Deus me deixou de lado. Onde está? Onde estão as pessoas? Não existe mais amor nesse mundo. Amém? Não existe mais amor na igreja. Amém? E tudo isso. A única coisa que nós temos dificuldade é nos submetermos ao governo daquele que quer nos ensinar a crescer e sermos fortes. Amém? Cada vez que você se levantar contra alguma autoridade ou contra a verdade e dizer, não te importa, não tem amor, que coisa, as pessoas não estão vendo, você está se levantando contra o governo de Deus, a tua carne está brigando com o Espírito. Cada vez que você disser isso. Amém. As pessoas não se importam, elas não estão vendo a minha dor. Amém. Como assim? Deus está vendo tudo. Nesse teste, a carne está brigando contra o Espírito. O Espírito está dormindo. Quantas vezes as pessoas questionam lideranças? Amém. Por que ele não age? Por que não faz? Por que não diz isso? Por quê? Amém. Porque nós não conseguimos, nós queremos estar no controle. Nós temos dificuldade de nos submetermos ao governo de Deus. Amém. Que é o grande teste, espera no Senhor. Amém? Espera na sua misericórdia. Então nós precisamos dizer, coloca isso no teu espelho, na tua boca, Senhor, Jesus me ensina a não me abalar. Amém. De novo, eu preciso aprender a não me abalar. Então o que acontece? Pelas coisas que nós sofremos. Alguns domingos atrás, eu estava definindo, colocando que nós somos parte da igreja militante, daquela que foi chamada por Deus para viver uma vida santa, íntegra, guardar a fé, combater o combate no meio de tribulações e tentações e chegar até o fim e completar a sua carreira. Essa é a nossa descrição. No momento que nós queremos que a glória do Senhor brilhe sobre a terra, a Bíblia fala, as trevas correm soltas sobre a terra, mas a glória do Senhor brilha. Nós queremos ver o retorno de Cristo vai ser no momento onde o espírito de anticristo vai estar mais forte. Essa é o que está falando as Escrituras. Ou seja, nós por alguma razão não estamos percebendo que o tempo que nós estamos vivendo vai ser um tempo de grande caos e confusão e estresse, onde o inimigo vai tentar enganar a todos. E é nesse lugar, mais do que nunca, que nós precisamos estar fortes e aprender essa lição. Amém? Sobre esses mares, amém, caóticos. Amém? Que os últimos dias, analisa o mundo, meu irmão. Amém? A confusão, as decisões dos líderes do mundo. O que as pessoas estão decidindo, a arrogância de alguns, amém, o desafio de outros, as decisões totalmente sem lógica, sem sentido, desordenada, ou seja, que só alimenta o caos. Amém? É uma decisão em cima da outra e mostra o caos que nós vivemos. E, meu irmão, antes da criação do paraíso que havia, o caos era esse aí. E a ordem só vai vir quando Deus entrar em cena e a palavra de Deus, e o governo e a ordem de Deus, amém, a vontade de Deus. E é o que Jesus fez. Jesus é o verbo de Deus. Amém. Então, o que acontece muitas vezes na nossa vida é que nós passamos desapercebidos por certas coisas e achamos, Jesus, eu tenho direito, como eu fui salvo, de não passar por tribulações. Amém. E nós assumimos inconscientemente, porque de alguma maneira isso faz parte do espírito do engano, isso faz parte de alguma maneira da atmosfera religiosa que nós vivemos, onde nós fortalecemos uma vida totalmente, amém. Eu não sou desse mundo, amém. O mundo está um caos, mas eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com minhas contas pagas, meu dinheiro, tudo tem que estar bom. É tipo assim, eu sou especial.
Não, nós estamos no meio do caos. Amém? Você está no meio do caos. E nós achamos, amém, que é dado. Não. Nós precisamos aprender a viver de novo, a reagir de novo, a nos posicionar, a quebrar certos paradigmas, certas realidades que nos ensinaram coisas. Amém? Como é que pode isso estar acontecendo? Porque nós estamos vivendo no meio do caos. No mundo nós vamos ter desafios. Amém? Mas Jesus diz, não temas, não te desanima. Amém? Que é o ponto. É a leitura errada de um problema que surge. Amém? São problemas familiares, problemas de toda a natureza, de saúde, de interesses, de aceitação, de governo, de finanças, de relacionamento, toda forma. E a má interpretação faz você dizer assim, Deus, por que tu me abandonou e está me permitindo isso? E Jesus diz assim, eu te dei autoridade, te levanta nessa situação e age na autoridade que eu quero te ensinar a operar. E isso só vai ver se você aprender a ouvir a minha voz e falar a minha voz na situação. Então, nós podemos ficar brigando com Deus. Porque tu permite, e é o que os discípulos fizeram, tu não te importa que eu estou passando por uma situação caótica, como se Jesus não estivesse vendo? Eu falei assim, não, eu sei. Mas eu mandei a minha palavra e os curei. Eu tenho uma palavra para dar, só que o meu povo não quer me ouvir. Ele quer que eu faça algo, mas não quer aprender a ouvir a minha voz. E a crescer e a tomar autoridade sobre a situação. Então, uma das coisas interessantes na nossa vida, quando nós lemos Jacó lutando com Deus. Amém? Espada desembaiada, Deus e o homem lutando. Sabe o que é isso? Isso é nós lutando contra a voz de Deus. Deus faz isso e nós não queremos. Nós estamos lutando com Deus. Nós estamos processando, não está certo, não pode, por que ele disse? Quem é tu? Né? E aí questiona a autoridade, questiona a Bíblia, questiona a interpretação, questiona pastor, questiona... Amém? Nós estamos o quê? Brigando, lutando com Deus. E Deus está processando e está lutando, Ele está, de uma certa forma, interessado conosco, mas, meus irmãos, vai chegar uma hora que você tem que se render. Jacó lutava com Deus. Amém. O que é que eles estavam... Nós passamos muito tempo lutando contra as instruções, contra o governo de Deus. Faz assim. Não, mas Deus não entende. E nós, amém? Drena a nossa vida. O lugar de submissão e de rendição à voz de Deus plena é um lugar de paz e de descanso e de prosperidade. Ali ordena o Senhor a vida. Então, muitas vezes, a nossa cabeça, a nossa vida é um turbilhão, porque nós captamos a força da confusão do mundo ao nosso redor e interpretamos, e o diabo faz isso, ele fez isso lá no Éden, ele enganou a mulher e disse assim, está vendo, é Deus o culpado, é Deus que não te atende, é Deus que está cobrindo, é Deus que não faz. E nós nos voltamos contra Deus, nos voltamos contra a igreja, nos voltamos contra os irmãos, nos voltamos contra... amém, com uma atitude arrogante, dizendo, onde está o amor? Amém, onde está o amor? Amém. O amor está aqui. Porque agora o que acontece? Jesus veio até nós e nós não estamos querendo voltar para o Calvário para ver os nossos olhos abertos e dizer assim, Jesus, me ensina e aprendei de mim, que sou manso e humilde e acharei descanso. Nós precisamos ainda achar o descanso para dormir no meio desse caos. Amém? E Deus nos dê essa graça. Amém? Deus nos ajude a não sermos resistentes e a não brigarmos com Deus. Amém? Eu não sei se Josué, sabendo do que aconteceu com Jacó, quando, na véspera de entrar na terra prometida, ele saiu, estava de noite, e o anjo do Senhor apareceu, o Senhor dos Exércitos, com uma espada desembaiada. Josué já diz assim, tu é dos nossos? Não, eu sou de Deus. Ele já se prostrou em terra porque ele não queria que tocasse na coxa dele, provavelmente. Ele já viu o que aconteceu lá atrás. Eu me rendo, Deus, eu me rendo, Deus, eu me rendo. Amém. E meus irmãos, sabe o que acontece?
É exatamente isso que acontece. Nós temos marcas na nossa vida por nossa resistência ao governo do nosso Deus. E nós carregamos certas marcas. Mas não deixa essas marcas moldarem você negativamente, mas positivamente, entender que Deus, no seu amor, Ele faz certas coisas na nossa vida, por amor, para nos manter alinhados ao governo dEle. Amém. Só existe uma solução: se atentamente ouvires a minha voz e fizeres exatamente como eu vos digo. Então, o centro do coração do homem, por mais rodada cristã que nós temos dificuldade de nos submeter. Nós temos dificuldade com a autoridade. Nós temos dificuldade com a autoridade. Por que eu vou ouvir o que o outro tem a dizer? Amém, eu sou mais velho que ele, eu tenho mais experiência de cristã. Amém, para você. A gente ouve direto isso. Nós temos dificuldade de nos rendermos ao governo de Deus. Então Jesus diz: eu vou ensinar vocês. Eu vou ensinar vocês. Vocês vão ter que aprender. E para a gente aprender, a gente vai passar por testes. Mas lembra o que eu comentei? Teste na vida cristã é que nem roleta em ônibus, é que nem buffet. Um passinho à frente, você passa por ele, mas é para ir à frente. Amém? Não é para acampar ali. O deserto não é para acampar e você aprender. E, meus irmãos, não é para você aprender a conviver com o deserto. Deus quer levar você adiante, porque Ele quer ensinar, como Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas da minha voz. Ele quer nos ensinar essa jornada. Então, guarda esse coração. Talvez você não perceba. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus, amém, fale com você primeiro, e você vai ver pessoas ao redor que estão lutando com a palavra de Deus. Eles estão lutando com Deus. Deus já disse o que tem que fazer, mas as pessoas estão lutando. Estão questionando, estão brigando. Amém. Deus tem a estratégia para você entrar na terra prometida. Não briga com ele. É do nosso inimigo. Te rende rosto em terra, diante do governo de Deus. O que tu quiseres. Amém. Seja feito conforme a tua palavra. Ele enviou a sua palavra e nos curou. Então, que Deus desperte o nosso coração. Esse é o contexto do despertar. Desperte para a voz dele. Acordar para o amor de Deus representado quando ele fala conosco, no governo dele. Então, se Deus, meu irmão, Deus tem uma estrutura de autoridade, tem o governo, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra é a coluna e baluarte, é o sustentáculo da verdade na terra, é a maneira como Deus escolheu para trazer ordem nesse caos. Somente quando nós nos rendemos à palavra de Deus, ordem começa a vir sobre nossa vida. Espírito, alma e corpo começam a entrar em ordem quando nós nos submetemos. O cansaço e o estresse da nossa vida é porque nós estamos nos debatendo, nós estamos lutando com Deus ainda. Sobre certas coisas que Ele já pediu de nós, que Ele quer seja feito e que nós temos algumas resistências. Então, quer nós gostemos ou não, nós estamos navegando em mares, amém, turbulentos e caóticos. E a definição do caos é isso. Total e plena confusão, desordem, amém. E algo que é imprevisível, você não tem como prever. Esse é o mundo que nós vivemos. Ou seja, você está navegando sobre essas águas e totalmente influenciado por forças demoníacas. Essa é a realidade da nossa vida. O mundo econômico, financeiro, todas as coisas.
O inimigo tem um objetivo: construir uma Babilônia. Cristo e Deus quer construir a estrutura celestial da Nova Jerusalém, da igreja gloriosa. Então, o que nós não podemos é, por nossas resistências, por nossa maneira de viver, nos associarmos na agenda do inimigo. Amém? Amém. É não submetermos a nossa carne, é não nos rendermos ao governo de Deus e continuar agindo. Amém? E existem forças enormes. Amém? Caos, o espírito de ganância, amém? Esse espírito do homem querer conquistar poder, amém? Recursos e autoridade que dá por ter coisas, por conquistar estágios no sistema mundano. Amém? E nós estamos aspirando galgar degraus na estrutura babilônica para ter autoridade. Quando Deus diz assim, a autoridade é aquele que serve, que se rende ao meu governo. Amém. Nós estamos em Marcos, se você virar para Marcos 10, lembra que Tiago e João disseram para Jesus: nós queremos sentar num trono e governar contigo. Amém. O que é que você quer? Amém. Tiago e João perguntaram. Responderam-lhe. Marcos 10, versículo 37 agora. Responderam: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita ou à tua esquerda. Ele está dizendo assim, quando tu vier em glória, autoridade e poder, nós queremos ter autoridade junto, nós queremos mandar junto, nós queremos ter esse governo. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. E isso é o que significa nosso entendimento de bênção, de sucesso, prosperidade, de vida cristã, de governo de Deus, de reino de Deus, ele tá contaminado. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Bem, existe vocês lembram quando o povo de Israel foi para o Egito, por causa daquela grande fome? Lembra? Fome, pessoal, é um sinal quando o povo rejeita, crise e tudo mais, rejeita os mandamentos de Deus. Oséias 4 fala, ele dá uma lista no primeiro capítulo 4 de Oséias, vai começando, é como se o povo de Israel vai listando, assim, eles quebraram praticamente todos os mandamentos, ele vai listando, vocês fazem isso, quebraram tudo, e aí desolação vem sobre, crise e problema. Então o que acontece? Deus levanta José no meio do caos. Que Deus te dê graça no meio desse caos, de não te afetar pelas circunstâncias em que você se move e continuar firme em Deus, ouvindo você, sendo alguém que vai carregar a palavra de Deus até o final. Rejeitado, ridicularizado. Amém? A primeira coisa que ele ganhou, um sonho de autoridade. Amém? Um sonho de governo, um sonho de autoridade, e é impressionante como todos nós queremos isso. Eu também sei, eu também quero, eu também vou dizer, eu tenho a minha interpretação, não é assim que funciona, eu vou dizer como é que se faz. Todo mundo quer estar no governo e quer questionar todo mundo. Amém? Amém? Uma das coisas, amém, eu não quero falar isso levianamente, mas assim, essa área onde tem crescido esse assunto de psicologia, psiquiatria, essa área, psicologia, amém. É impressionante que as pessoas acham uma brecha, porque as pessoas dizem assim que essas pessoas foram chamadas para ministrar para pastores. Amém. Amém. É o cúmulo da cegueira, amém. Ou seja, como você não foi chamado para o governo da igreja, você estuda algo para ministrar para eles. Então, quem ministra para alguém está em cima e autoridade, porque eu tenho vários pastores que eu ministro, que eu falo, que eu aconselho. Como assim, amém? Amém? Nós estamos vendo isso, vocês não sabem o que estão fazendo, nem falando. O homem clama por autoridade.
Porque ele entende que quem está em autoridade, ele é bom, ele é melhor e é um prêmio. Autoridade e governo é uma consequência, é uma responsabilidade enorme de você. Amém? É uma faca na mão que, se você usar errado, você destrói. Então José, olha o teste de José. José ganhou um sonho de que ele ia governar, a família toda ia se dobrar sobre ele. Amém? Ele ia ter uma posição de autoridade. Amém? Amém? Todos lembram do sonho? E olha o que acontece. Ele começa a ser rejeitado, amém? Jogado para baixo. Amém? Vendido. Amém? Nem os viajantes respeitavam ele. Amém? Lembra? Ninguém respeitava. Não, nós pagamos tanto. Amém? Foi atirado num canto. Até que Deus... Ele foi testado pela palavra de Deus. A palavra de Deus o testou, diz a palavra. Até que a verdadeira autoridade dele, ele tivesse posicionado para exercer a autoridade. Então, o que acontece? Imagina os testes que ele passou, mas essa é a diferença. O caos da vida de José, navegando por um mundo caótico, longe da família, longe de tudo, navegando, ele aprendeu a confiar em Deus e a não se dobrar. Aprendei de mim. Amém. Até que Deus disse, assume o comando. Então, o que acontece? Ele vai dizer, vocês não sabem o que estão pedindo. É praticamente isso. Amém. Então, existe um clamor no ser humano de posição, de fama. E uma das primeiras, os primeiros testes de Jesus, ele aprendeu a obediência ao governo de Deus no meio do caos e do teste. E o diabo disse, cessa agora o teu sofrimento e a tua dor. Se tu me adorar, eu entrego todos os governos do mundo e a glória que eu tenho é toda tua. E ele, não. Amém. O governo pertence a Deus e aquele ele der. Amém. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E o que acontece? Amém? Pelo caos que nós estamos vivendo e pela força, amém? São forças demoníacas que estão vivendo, as pessoas estão se dobrando a um espírito errado, a um espírito de religião, e estão aceitando o governo e a autoridade por uma associação com os príncipes desse mundo. Amém? Que era o conceito da religião. E Jesus disse, não é assim que funciona, senão aquele que o meu Pai der. Amém? A autoridade vem de Deus. E aí ele diz assim, fala sobre beber o cálice. Ele disse, é claro que podemos. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete. Então, a autoridade não se toma. A autoridade é Deus que dá. Então, qual é a primeira área que você tem que tomar autoridade? É tomar autoridade sobre a tua vida. Amém. Ninguém pode tomar autoridade e exercer autoridade sobre algo que você não consegue controlar, nem a tua própria língua. Amém? Nós precisamos ouvir isso mesmo. A palavra de Deus, quando Deus quer restaurar a nossa vida e a igreja nessa hora, ele começa, a palavra de Deus tem um objetivo primeiro, não é para os outros, é para nós. Amém? A palavra de Deus é para nós. Deus falou comigo, é porque Ele quer te ensinar a fazer coisas. Em algum momento da nossa história, Deus vai dizer assim, eu tenho sido fiel no pouco. Eu quero que tu compartilhe isso com alguém. Amém? Não. Mas nós estamos fazendo ao contrário. Nós não estamos ouvindo a palavra de Deus para nós e nós estamos falando tudo. Amém? Tudo que nós ouvimos no nosso tempo com Deus, na nossa vida, está até sempre vos outros. A palavra de Deus é para nós, meu irmão. Amém? A palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus é para mim. Vê se há em mim algum caminho. Bom, e aí, ele diz assim,
Ouvindo isso, indignar-se os 10 contra Tiago. Amém. Agora todo mundo se indigna. Provavelmente ele está dizendo assim, ó, de repente ele vai dar a dica da brecha, daí nós vamos junto também. Nós queremos o lado mais perto. Mas logo que Jesus repreende, né, todo mundo diz assim, vocês, hein? E aí Jesus dá uma lição. Ele diz, sabeis, isso é Jesus falando, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, desse sistema, desse mundo, eles exercem o seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. No reino de Deus não é essa regra. É o reino de Deus, nós temos outro governo. Amém? Entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o grande teste da autoridade é o que Jesus fez. Ele se submeteu em obediência ao Criador, sendo Deus até a morte de cruz. E então, Deus o exaltou sobremaneira. Ou seja, ele se rendeu ao governo de Deus no caos. Então, Deus deu autoridade. Então, amém, que Deus levante a sua noiva nessa hora com autoridade. Nós precisamos da autoridade de Deus na nação. Amém. A igreja é o baluarte da verdade e a estrutura que vive a verdade e vai proclamar a verdade. Amém. Sabendo que você vai ser perseguido por viver piedosamente. Amém. Então, o que acontece? Mas estão falando isso, estão fazendo aquilo, estão insinuando isso, amém, eu não consigo, amém, tudo está acontecendo. Eu falei, sim, é isso que Jesus já disse. Você vai ser perseguido, você vai ser mal interpretado, mal entendido, porque quer viver uma vida piedosa. Então o que você faz? Mantenha a tua paz no meio desse caos. Quando alguma coisa surgir que te abala a tua personalidade, abala a tua integridade, abala mentindo, disserem todo mal contra vós, amém, de tudo que é forma, pessoas conhecidas, não conhecidas, o mundo, o sistema, algo que é feito, amém, numa corte superior que vai afetar uma coisa que você gostaria tanto. Quando você lidar com isso, você está aprendendo a não ser abalado, você está ciente do que está acontecendo, mas você tem uma missão, ser como Jesus na situação. Capaz de dormir e se entrega na autoridade do Criador. E quando Ele se levanta e quando Ele age, a palavra nos teus lábios é autoridade para aquietar as tempestades e trazer paz. Amém. Então, uma das coisas que nós temos, essa ideia que o aprendizado da nossa fé, por alguma razão a gente não, amém, a gente está deixando ele de lado. Amém. E nós vemos isso em tudo que é lugar. Primeiro Paulo dizendo, deixei as coisas de criança, alimento, amém, comida, leitinho é para as crianças, nós precisamos crescer, amadurecer, desenvolver. E outro termo muito usado nas cartas, eu estou lutando por vocês, eu estou sofrendo as dores de partos por vocês, amém, eu combati o bom combate. Existem termos que mostram o estado de coisas que nós precisamos lidar como cristãos. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, amém, José foi ao Egito com grande salvação, e Deus fez essa obra tremenda. O povo de Israel, amém, foi chamado, ou a família de Jacó foi chamada para... Ou seja, Deus sempre tem um livramento. Amém? Nessa situação que você se encontra, Deus sempre tem uma solução, um livramento. E a solução está na tua união com Ele, na tua devoção a Ele, no teu apego a Deus. Amém. Antes de nós irmos falarmos desse texto, eu queria ler outro em Jeremias. Amém. Amém. Um termo precioso, amém, de Deus para nós, que é o coração dele. Jeremias 13, Deus chama o profeta para fazer algo simbólico, para falar sobre aquele cinto que ele deixa longe e se apodrece pela umidade e tudo mais. E aí ele diz assim, ele usa essa expressão, ele diz,
versículo 9, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e há muita soberba de Jerusalém. Então, quando nós falamos que Deus resiste soberba, o que é o orgulho e soberba? É a incapacidade que nós temos no nosso coração de ouvir alguém dizer algo para nós e a gente ter que se render e fazer o que a outra pessoa diz. Amém. O que é submissão? Submissão é aprender a ser submisso como Deus fez. É achar que aquilo que está sendo mandado é errado, mas aceitar como alguém superior e fazer de bom grado. É isso? Isso é submissão. Amém. Por que você precisa se submeter a Deus? Porque você acha que está errado. Amém. Amém. Não tem por que se submeter se você concorda. Amém. Tudo que você concorda, você vai fazer. Não, maravilha. Amém. Que sabedoria é essa de Deus? Que sabedoria é essa do meu pai? Amém. Olha só, coisa sábia. Aí o pai fala uma coisa diferente. Aí é chamado a nós a submissão, a autoridade, que diz assim: eu não concordo com essa atitude, mas eu vou me render a uma lei superior, ao governo de Deus. Amém. Por quê? Porque nós não sabemos tudo. Como é que Deus vai transformar você se você só vai aceitar o que você concorda? Amém. Nós nunca vamos crescer. Amém. Como é que você vai fazer alguma coisa e dizer, faz assim, isso vai ser bom para ti? Eu não concordo com isso. Não faz sentido, ninguém fez, nunca deu certo, nunca fez, eu não vou fazer. Amém. Mas eu quero a bênção de Deus. Não tem, ficamos parados, não vai a lugar nenhum. Deus precisa, amém, restaurar a sua autoridade na terra, na igreja, nas nossas vidas, que vem de vida. Como Deus traz a sua autoridade na terra, se Ele achar um intercessor, alguém rendido, um coração totalmente dele, que ele possa falar e a pessoa não resiste. Amém. Deus está procurando um coração tão dele, que Ele pode falar o que Ele quiser, e a pessoa vai dizer sim, Senhor. Sim. Ainda que seja gerar uma criança sem ser casada, como Maria. Sim, Senhor. Submissão à autoridade. Rendição ao governo de Deus, significa dizer sim para Ele. Amém. Como você vai dizer sim para Ele? Ou como você vai conquistar a terra prometida, se para conquistar a terra prometida você que tem que dar 6 voltas em 6 dias e 7 no 7. Se você acha isso ridículo, você nunca vai entrar na terra prometida. Amém. Qual é o objetivo de Deus te ensinar a ouvir a voz de Deus e se render nas primeiras coisas? Porque Ele vai te dizer 6 voltas e 7 no último dia. As muralhas vão cair, Jericó. Você vai ter vitória sobre esse problema que você está lidando. Amém. Nós precisamos chegar num estágio da nossa vida de tal confiança na voz de Deus, de rendição total, totalmente rendidos, que Deus pode falar o que Ele quiser falar. Que a nossa mente natural e a nossa carne está crucificada, ela não vai questionar o poder e a autoridade de Deus e o governo de Deus. Então, há muita soberba. E esse é o lado, meu irmão, nós vamos ter momentos onde meditar e essa luta, Jacó estava lutando, eu não sei, meu irmão, mas é bem possível que nessa luta com Deus, Jacó, foi logo antes de encontrar Esaú, Deus estava pedindo de Jacó alguma situação, alguma atitude, ele ia ter que se render. Mas no final ele diz, eu me rendo, mas eu quero a tua bênção. Não importa o que tu vai me dizer, eu preciso da tua bênção. Então, se é para mim me render, eu me rendo. Esse é o lugar de crescimento e bênção, quando nós nos rendemos. Amém? Então, Deus diz, este povo maligno
se recusa a ouvir a minha voz. Amém. E nós sabemos que todas as bênçãos de Deus estão conectadas com a voz de Deus. Ah, se o meu povo me escutasse. Então, essa ideia que nós temos de que nós ouvimos a voz de Deus e nada funciona, não, nós não estamos ouvindo, nós estamos resistindo à voz de Deus. E resistindo à voz de Deus significa que nós estamos... E, meu irmão, a voz de Deus está conectada ao governo, nós estamos resistindo ao governo de Deus. E nós estamos resistindo ao senhorio de Cristo, e nós estamos, ao você desprezar o governo de Deus, nós estamos nos associando com o governo desse mundo. E nós estamos em associação e estimulando o governo deste mundo. Amém. E é por isso que Deus tem que entrar em cena. E aí ele diz assim: recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses. Você percebe? No momento que você recusa o governo de Deus, você está servindo a outro Deus. Por alguma razão, nós estamos cegados de entendimento a achar que no momento que você rejeita a voz do governo de Deus, você não está abraçado com um outro ídolo. Alguém pintou essa história dizendo que não, todos os caminhos levam a Deus, Deus está vendo o meu coração, Ele está vendo o coração. E nós precisamos cuidar, porque nós estamos vivendo um tempo de intensa, amém, manifestação demoníaca, amém, tudo que é lugar, fortaleza, amém, o caos que nós estamos vivendo. O que é o conceito do espírito anticristo? É o espírito de Deus e o espírito de anticristo nós estamos vivendo. E se nós não tivermos rendido ao governo de Deus, nós vamos estar abraçados em algum outro ídolo. Amém? E Deus está falando isso. Amém? O coração dele está dizendo: este povo maligno se recusa a ouvir a minha voz. Amém? É claro que não tem nada a ver com vocês aqui. Amém? Mas essa é uma palavra de Deus para esse momento, amém? Além dessas fronteiras. É uma palavra de Deus. Cada vez que você briga e recusa e resiste à voz de Deus em coisas simples, nós estamos endurecendo o nosso coração e nos associando com o outro lado da força. E, meu irmão, nós estamos convidando toda forma de mal e problema na nossa vida. Eis a razão, porque há muitos fracos, doentes, porque não estão discernindo o que está acontecendo no mundo hoje. Anda após outros deuses para servir e adorar, será tal como esse cinto, que para nada mais presta. Aí versículo 11. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, nome, louvor e glória. Mas não me deram ouvidos. Deus, amém, em Jesus Cristo, morreu na cruz, pagou um preço alto, enorme de um preço, para nos aproximar dele, nos santificar, nos separar para a gente andar agarrado nele. Amém. Ele falou, apegado como um cinto se apega. Amém. Não sei quantos estão com cinto aí. O cinto se agarra no teu lombo, a Bíblia fala. É assim que eu criei, e é o meu plano para a igreja, andar colado comigo. Amém? É a nossa união com Cristo, não são do Espírito, é a única maneira de navegar por esses mares. Então, quando o povo de Israel vem até o Egito, a Bíblia fala que eles separaram a terra de Gósen, né, uma terra especial, de gado, e o povo de Israel ficou lá. Então, que é chamado, quando as pragas aconteceram, tinha essa terra especial onde o povo de Deus estava. E Deus fez distinção, algumas delas também, algumas pragas, todo mundo entrou no jogo. Não é verdade, todo mundo estava junto. Em algumas ele fez o sinal e diz, eu vou diferenciar o meu povo do teu povo. Ok? E na praga final, por exemplo, na nona praga das trevas, existia a luz naquela região e havia trevas aqui. E aí chegou na última praga, não tem distinção. Todo mundo tem que botar o sangue. Não tem distinção. Então, o que acontece? De alguma maneira, nós podemos estar
amém, está sendo seduzidos por essa mensagem de que Deus tem uma terra para nós nesse mundo, onde nós não vamos ser afetados pelo que está acontecendo, porque nós somos um povo especial. Então eu posso viver de qualquer jeito, nós somos isolados do planeta, o mundo pode acontecer, eu posso viver uma vida desleixada espiritual e eu não vou ser afetado. Amém? O que é um grande erro. Nós estamos navegando. Jesus diz, vocês vão lidar com desafios sérios, mas eu vou estar sempre ao lado de vocês. Não desanime, tenham bom ânimo. E vocês estão aprendendo, nós estamos sendo forjados, treinados, preparados. Essa é a noiva sendo forjada no calor da batalha. Amém? Então, o que nós estamos dizendo, Senhor? Jesus, me ajuda, me ensina a não ser abalado pelo que eu estou experimentando ao meu redor. Porque, meu irmão, essas coisas destroem a nossa vida. Quando nós perdemos a nossa fé, a nossa paz em Deus, toda a ansiedade e estresse começa a afetar o nosso organismo, o nosso físico, as nossas decisões. Amém. O diabo, ele tem uma maneira de operar, ele ataca de fora para dentro, ele vai criar um caos ao nosso redor. E, meu irmão, o diabo está rondando ao redor, criando em cima desse caos enorme. Amém. Trevas sobre a Bíblia fala, trevas sobre a face do abismo. E lá em Isaías diz assim, as trevas cobrem a terra, mas eis que se levanta sobre ti a glória do Senhor. Amém. E é nesse contexto de trevas que a glória vai se levantar, e esse contexto, amém, de um mundo totalmente, amém, caótico, amém, para dizer o mínimo. Amém. Quem não testifica o caos que nós vivemos, certo ou errado, o que pode, o que não pode, amém, não tem mais, amém, não tem parâmetro. Isso se chama o mundo sem ordem, e a ordem só é dada quando a voz de Deus e a autoridade de Deus se estabelece. Então, o que Deus quer nos trazer e nos ajudar a estratégia. Nós não podemos, amém, nos deixar afetar por essas pequenas coisas que surgem. Qualquer ondinha que surge ao nosso redor é o caos. Amém? Qualquer voz. Amém? Nós precisamos estar um pouquinho mais cientes do que está acontecendo. Porque o objetivo do inimigo é você atacar qualquer coisinha que aparece ao teu redor. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Amém? Qualquer coisinha. E tu viu isso? E tu viu aquilo? Amém? Tu viu o que a pessoa me disse? E tu viu? Amém? São pequenas coisinhas que vão drenando você. Amém? Sugando a energia. Desgastando você. Nós estamos desperdiçando energia quando nós nos distraímos com toda a força e coisa que estão surgindo ao nosso redor e nós estamos tirando os olhos dele. Existe uma carreira a correr. Nós precisamos passar por esse vale. E o grande teste da nossa vida é desde que nós nos convertemos até o final. Nós estamos passando por esse teste maior. Amém? Nós temos microtestes, mas o grande teste. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Passei pelo teste. Amém? Essa é a visão da eternidade. Tem muitas coisas. Amém? Que nós vamos ver ainda resultado ali na frente. Então, que Deus nos dê um pouco mais de clareza nesse momento, para não ficar tão perturbado, amém, com qualquer voz que se levante. Amém. Porque nós sabemos que o caos está instalado em todo lugar. Todas as vezes que alguém rejeita o governo de Deus, ele abraça o espírito anticristo, esse sistema. E o diabo tem um objetivo, construir estruturas nesse mundo. Amém. E nós, meu irmão, que Deus nos dê a graça de enxergar isso e dizer assim, nós não somos daqui. Amém.
sou forasteiro aqui, nós somos de uma outra região, o desejo de Deus é a nossa santificação, é nos desarraigar desse mundo e viver de cima para baixo, amém, trazer o reino de Deus, que o reino de Deus venha, amém? Então, quando você ora e diz, Senhor, que o teu reino venha e a tua vontade seja feita, você está dizendo, Senhor, eu me submeto à tua palavra e à tua vontade. E que Deus nos leve. Eu queria ler esse texto para a gente ir concluindo, em 2 Timóteo 2. O primeiro capítulo fala de aviva o dom, amém? Aviva o dom, aviva a vida de Cristo no teu coração, maior é aquele que está em nós. Nós temos capacidade de vencer esse mundo e andar no Espírito, se Deus for maior em nós. Se a voz de Deus te afeta mais do que a voz desse mundo, amém? E aí Paulo vai dizer assim, aviva o dom. Paulo fala para Timóteo, ele diz, não me envergonhe do Evangelho, eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Ele está mirando ali na frente. E aí ele fala para Timóteo, mantenha o padrão de sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor. Amém? Palavras dos nossos lábios. Isso está no capítulo 1, versículo 3. Palavras dos nossos lábios têm que ser palavras sãs que liberam fé e o amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Protege o teu coração, protege a tua vida. E aí ele diz assim, versículo 15, está ciente que todos da Ásia me abandonaram. Amém? A gente às vezes não pensa o desafio que é a trajetória de Paulo. Todos que estavam na Ásia abandonaram ele. Amém? Que o Senhor conceda misericórdia, fulano e tal, fulano e tal. Mas Deus me deu ânimo. Aí ele diz, porque muitas vezes me deu ânimo. Versículo 18, o Senhor lhe conceda naquele dia, nós estamos falando sempre mirando naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. Versículo 2, tu, pois, diante de toda essa situação, de tudo que nós falamos, de tudo que nós vivemos e das experiências que nós temos passado, dos testes, das tribulações, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém? Tem uma tradução que diz assim, te fortifica nessa graça, nessa capacitação divina e sobrenatural que se encontra em nossa união com Cristo e na unção de Deus. Então são esses dois aspectos que nós precisamos. Olhar para Jesus no meio do caos e dizer, como Jesus fez, eu vou fazer também. Amém? Faz como Ele. E quando o vento, grande tempestade sobre as águas, varrido por ondas, grande temporal de vento, ondas se arremessavam contra o barco e o barco ia se enchendo de água e uma tradução diz, nós estamos quase sossobrando. Você diz, amém? Jesus dormia, eu vou dormir também. Jesus confiava, eu vou confiar. Amém. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Que Deus te renove, te desperte, te encoraje, te sacuda. É impressionante, mas essa é a natureza do ser humano. Ele leva a sério certas coisas espirituais quando ele passa por crises. Amém. Infelizmente, é assim que nós aprendemos. No meio das crises, dos desafios, é que nós dizemos, sim, Deus, eu preciso de Ti. Amém? Então, que nós possamos, de alguma maneira, acordar para essa realidade. Em nome de Jesus. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha força. E eu termino com 1 Reis
19. Primeira Reis 19. Vocês lembram, Elias teve uma grande vitória, enfrentou de frente os profetas de Baal. Mas se era verdade isso naquela época, imagina o que nós temos hoje. Nós não fazemos ideia do nível de maldade e corrupção que existe nos bastidores desse sistema do planeta. A adoração a ídolos, a demônios, a próprio Satanás. Existem templos dedicados a Satanás no mundo. Amém? Como você pode chegar nesse ponto? Onde o ser humano pode chegar no ponto onde ele se encontra? E muito das grandes lideranças desse país, do mundo, na verdade, dizendo mais, tem práticas que você não faz ideia. Amém? Abomináveis. Por quê? Porque o coração vai se endurecendo e você se torna insensível e começa a praticar toda sorte de imoralidade, como diz a palavra de Deus. O nível de imoralidade, amém, de perversão, de ganância e de tudo, amém, que nós não enxergamos, é enorme. Amém? E nós não temos nada a ver com isso. Amém? Num sentido assim, eu não quero parte com isso, não quero me associar a nada com isso. Eu vou me apegar e me agarrar como um cinto em Cristo Jesus. E esse homem, ungido por Deus, confrontou esses profetas. Amém? E é interessante, ele confrontou e fez algo glorioso. E é por isso que nós temos que entender, nós precisamos ser fortes o suficiente. Se você vai enfrentar esse nível, a Bíblia fala, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Ele enfrentou esse nível. E Paulo nos adverte, você precisa ser forte no Senhor para lidar com essa situação. Tomar a armadura de Deus e ficar forte, porque ato contínuo, o espírito de Jezabel vem e ele diz, corre, porque senão eu te mato. Depressão e, amém, tudo é sorte de problemas. Ele diz assim, estou fora, Deus, não quero mais esse negócio. Eu falei, o que tu está fazendo aqui? Ele diz, a Jezabel me ameaçou. Amém. Como pode alguém lidar com Baal e correr da Jezabel? Amém. E esse é o grande adversário, amém, o espírito, essa Babilônia que fala no livro de Apocalipse, amém, que ela se levanta, amém, e atrai e seduz as nações, amém, usando ganância, usando tudo, manipulação e caos. Amém, é isso que acontece. E aí o que acontece? Você enfrenta a parte inicial do problema e aí você não está preparado para lidar com o grande que tem atrás. E aí você corre. Mas daí tem um texto que eu queria, ele corre e se levanta. Mas daí versículo, capítulo 19, ele corre, amém, foge da Jezabel. Versículo 4, para a gente ir concluindo. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Está dizendo, a pressão foi grande. Amém. Não é pouca coisa o nível de, amém, de força que nós lidamos. Amém. Mas maior é Deus, meu irmão. A unção de Deus em nós quebra e nos capacita e nos fortalece para lidar com o pior das situações que se levantam na nossa vida. Ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e pediu a morte. Amém? Mas um anjo acordou ele. Não, ainda não. Amém. Daí a minha base existe, amém,
Se você precisa acordar muito, amém, existe um anjo que é responsável por acordar a gente nas horas certas. Amém. Aí ele faz, levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija d'água. Mas Deus preparou comida para ele. Comida celestial. Nós precisamos de alimento celestial nessa hora, né? Que vem do trono de Deus. Nós precisamos da voz de Deus, pura. E ele diz assim, comeu, bebeu e voltou para dormir. Voltou segunda vez o anjo, tocou nele, se acorda, Elias. Levanta-te e come, porque o caminho vai ser longo. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte do Senhor. E ali ele teve um encontro com o Senhor. Amém? Nós vamos tomar a ceia juntos. E meu irmão, existe força, renovo, e com o alimento que nós recebemos do trono de Deus, com o alimento da mesa do Senhor, com a vida de Deus, quem de mim se alimenta, por mim viverá. É o único alimento que vai te dar força para, amém, navegar nessa semana e nos próximos dias. Esse é o alimento que vai nos dar força para ir em direção à nossa missão. Nós estamos indo em direção, amém, aos planos de Deus para a nossa vida. Então, nessa manhã, nós vamos sentar na mesa do Senhor mais uma vez, concluindo o nosso tempo. E eu oro que você, amém, participe da mesa do Senhor com visão. Amém. Nós precisamos da força sobrenatural de Deus para viver. Na nossa força não vai funcionar. Amém?